Meu nome é Evandro Guimarães. Eu nasci em Itabuna, na Bahia, em 1973. Muito jovem eu fui para São Paulo, né? Iniciei jogando na base do Corinthians. Ali eu fiquei por 4, 5 anos. Fui emprestado para alguns clubes, até quando eu fiz a transição para o profissional. Depois eu, como atleta, fui para o Paraguai, joguei no Cerro Corá do Paraguai, joguei no Destroy da Bolívia, fui para a Bélgica, trabalhei na Bélgica, depois voltei da Bélgica, voltei para São Paulo, dei continuidade ali jogando no futebol paulista, em alguns clubes do interior de São Paulo. Em 97 eu tive uma proposta para Israel, para jogar no futebol israelense, como profissional, né, nessa época. Daí eu fiquei 5 anos no país, Israel, morando na cidade de Haifa, uma cidade linda, maravilhosa. Tive também em uma outra equipe, mais 2 equipes lá, que é Nazaré, Al Nasseret, que é uma equipe árabe, e depois me transferi para o Sarknin, que era uma equipe árabe. Depois de retorno ao Maccabi, eu fui negociado para a Itália. Fiquei na Itália 2 anos, no Frosinone, da Itália. Eu fui na época comprado pelo Turim, Juventus Turim, e fui emprestado para o Frosinone, da Itália. Ficamos 2 anos lá com a família. E 2 anos foi maravilhoso para nós lá na Europa. De volta para o Brasil, joguei de novo nos campeonatos paulistas aqui em Taquaritinga, São Caetano, essas equipes do Brasil. Em seguida voltei de novo para fora, joguei na Turquia, joguei no Chipre, no Al Karnalaka, né, no Chipre. Depois voltei para o Frosinone da Itália, mas para completar de novo a temporada. E encerrei minha carreira como atleta em El Salvador. Na época teve um grande terremoto em El Salvador, matou 15 mil pessoas. Eu estava nesse terremoto, ficou a família muito preocupada, né? E teve muitos problemas, ficou o aeroporto interditado, nós não tínhamos contato, na época nós não tínhamos tanto contato com a família, né? E foi muito difícil para nós. Uma trajetória fora, depois retornamos, encerramos a carreira aqui no campeonato, na época o campeonato baiano, eu vim para jogar no campeonato baiano. Tentei encerrar minha carreira 2 anos, prometendo à família que ia parar, né, com o futebol. Mas sempre tinha chamado, tinha alguns contatos, né, para a gente voltar. E em 2004, já querendo encerrar mesmo a carreira, já tinha prometido para a família que ia encerrar e tudo, apareceu uma proposta para mim finalizar minha carreira no Chipre. Aí eu fui para o Chipre e terminamos lá, encerramos. A influência que você tem sobre o que você viveu, ela é muito importante. Porque ela vem de exemplos, né? Exemplo de postura, exemplo de dedicação, exemplo de modelo de trabalho, que deu certo, que foi sucesso, algo que foi sucesso que você se espelha. Como nós tivemos muita vivência de vestiário, nós entendemos assim que tem muitas coisas que eu vi, que eu separei. Como eu acho que vocês também são assim, nós somos assim na nossa vida. Vocês separam o que você vê de um profissional, que você, ele pode ser um exemplo para você, mas tem algo que você fala assim, isso aí eu não faria. Então assim, teve muitos técnicos que trabalharam comigo que eu falava, poxa, isso aí eu não me dirigia dessa maneira, eu não falaria desse jeito, eu não conduzia dessa maneira. Então isso foi fazendo você ficar mais cascudo. E daí você também vai errar também, porque vai ter situação que você vai passar que você não viu. E aí vai acontecer, certamente você vai errar. Mas essas experiências valeram muito para mim. Por exemplo, quando eu encerrei minha carreira, eu vinha de uma bagagem de treinar com treinadores italianos, linha de italianas. Eu vim de bagagem de treinar com treinadores holandeses, que é movimentação de espaços. Um jogo mais jogado com mais leitura, que pensava mais o jogo. Então, assim, nós sofremos muito quando saímos daqui do Brasil para jogar fora. Quando eu saí daqui para jogar fora, eu fui treinado por um treinador francês que se chama Momi Zanfran. Esse Momi, ele falava, poxa, vocês não sabem jogar no Brasil, vocês são tão inteligentes, tão técnicos com a bola, sem a bola vocês parecem que dá um apagão. E daí ele dava as dicas, falava, me chamava sempre. Só que daí é o seguinte, nós temos essa característica também, nós pegamos muito rápido.
Ele falava assim, quem pegou mais rápido foi você. Os brasileiros, eles pegam muito rápido as informações e conseguem traduzir isso para o jogo, os treinos para os jogos. A gente consegue trazer mais ou menos parecido o que a gente treina para o jogo. Então, assim, isso eles achavam muito interessante. Então, isso acho que foi o que eu mais levo de bagagem, as lições dos treinadores que trabalharam comigo. Eu fiz meu curso em Ancona, na Itália, meu curso da UEFA. E no curso da UEFA, geralmente quem faz tem que estar morando lá, porque são cursos longos e você tem que estar presencial também. Então eu fiquei 2 anos da Itália, eu fiz a primeira parte, a primeira etapa, e na segunda parte eu fiz quando eu encerrei minha carreira. Eu optei por terminar meu curso da UEFA, né, para poder ser credenciado, licenciado para atuar. Vim para o Brasil, iniciei minha carreira aqui no Guarani de Garibaldi, aqui na Serra Gaúcha. Fiquei 1 ano, depois aí comecei a andar, né? Aí já Imperatriz do Maranhão, nós fomos às 2 finais. Voltei para o Sul, vim para o Paraná. Tinha criado um clube chamado Cincão, ali em Londrina. Esse clube ele revelou muitos atletas, nós subimos 2 categorias, da terceira para a segunda, da segunda para a primeira. Porém, a primeira teve um problema na documentação de um atleta que estava ilegal, por falta de experiência na época dos gestores. E acabou nós não disputando a primeira divisão, e eu fui para o Grêmio Barueri, de São Paulo. O Grêmio Barueri eu fui substituir o René Simões na Série B do Brasileiro. E o Barueri estava numa fase turbulenta, vinha de 5 jogos sem vitória, de derrota. E nós tínhamos uma estreia aqui contra o Criciúma, aqui no estádio do Criciúma, na Série B. O Criciúma estava bem, estava no G4, o Márcio Goiano era o treinador. E eu fiz minha estreia aí, nós ganhamos de 2-1, fizemos algumas mudanças dentro do comportamento da equipe, a equipe reagiu bem, né? Na época nós conseguimos sair daquela situação que estava incômoda ali embaixo. E terminamos o campeonato em 7º lugar, foi 6º lugar. E daí a trajetória de treinador foi firmando cada vez mais, né? Fiquei 3 anos e meio no Grêmio Barueri, né? Uma equipe de Série B, Paulistão. Depois fui para o Vitória da Conquista, na Bahia, fiquei 3 anos e meio. Nós somos campeão do interior, finalista do Campeonato Baiano invicto nesse ano. De lá fui para Coruripe, aí começou a rodar, né? Aí, até então, tem uma história bem interessante. Eu rodei Coruripe, depois eu fui para Salgueiro, para Juazeirense, nós somos campeão do interior, conquistamos vaga para a Copa do Brasil, Copa do Nordeste na época. Daí eu fui pro Campinense, Salgueiro, fiquei 3 anos no Salgueiro. Do Salgueiro eu fui pro Fluminense de Feira. E eu brincava muito com os colegas, meus amigos sempre falavam, você ainda não é técnico. E eu com uma carreira já no Salgueiro, nós somos finalistas do Campeonato Pernambucano em 2017. O primeiro VAR foi nós que fizemos, o primeiro VAR do mundo. Foi teste do VAR, foi conosco, na final do Campeonato Pernambucano 2017. Sport Salgueiro, final, na Ilha do Retiro, lotada. E fizemos retorno de novo, Salgueiro e Sport. Isso aí foi os 2 VAR. Nós fizemos as finais do Campeonato Pernambucano. 17, 18 eu fui pro Fluminense de Feira, por 2 anos de contrato. Eu só cumpri 1 ano, porque apareceu uma proposta da Bolívia, para mim poder estourar da Bolívia. E eu fui para Bolívia. Voltei, né, para um clube onde eu tinha jogado como atleta, e eu voltei como técnico. E fiquei 1 ano lá. Do Destroy eu recebi uma proposta do Brusque. E eu vim pro Brusque. O André me trouxe pro Brusque, Danilo, André. E foi a primeira vez que eu fui mandado embora de um clube, em 2019. Eles foram o que inaugurou minha vida de treinador. Aí daí do Brusque, 19, eu fui pro Central de Caruaru. Aí rodei, Central de Caruaru, CSE, Itabaiana, esses clubes tudo assim, de lá de cima. Voltei pro Inter de Lages em 23. Nós conseguimos acesso nessa mesma categoria, nessa mesma divisão, conseguimos acesso. Era quase que improvável, porque o Inter de Lages não tinha nada para ser
para ser o favorito, né? E nós sem favoritismo, sem ser apontado como um time que ia subir. Eu tinha 7 anos já na Série B, o Inter. E o presidente me ligou e falou: Evandro, eu quero subir esse ano. E por ironia do destino, quem me liga para poder confirmar minha contratação, quem me liga para fazer o pedido foi o André do Brusque, que é meu amigo. Ele me liga e fala: professor, vem aqui para ajudar a gente. Eu falei: ajudar quem? Ele falou: o Inter, vamos fechar no Inter. Porque ele tem uma grande amizade com o presidente lá, o gestor. E acabou, nós fomos para lá, conquistamos. E em 23 eu saí do Inter já na primeira divisão, depois de ter ficado quase um ano, né? Eu recebi uma proposta de um clube do Itabuna, uma cidade que eu nasci. Foi uma coisa assim que eu nunca tinha dirigido, então eu achei curioso, eu queria ir. De lá eu fui para Juazeirense, fiz a Série D no ano passado. Curiosidade para vocês. Teve um fato que mudou muito minha vida profissional. Me mudou muito como profissional, que foi uma coisa que aconteceu pessoal. Foi em 2019. Eu estava em 2019 na Bolívia e faleceu meu filho de 20 anos, o Matheus. Isso mudou tudo para mim. Mudou a maneira como eu olho meus atletas hoje, a maneira como eu olho meus colegas hoje, a maneira como eu olho o futebol e a vida. Então, todos os dias eu acordo, eu lembro do que aconteceu, não é? E eu acho que me melhorou muito, porque às vezes a gente fica muito magoado e muito amargo, né? Porque acontece as coisas pessoais que afetam muito o nosso lado profissional. Isso foi uma coisa pessoal que afetou muito eu como pessoa e me melhorou muito como profissional. Então, talvez eu busque nesses atletas algo que eu queria e não consegui dar de presença para o meu filho, né? Meus filhos no total, no geral, porque na verdade eu nunca consegui ser presente. Nunca consegui ser presente. Eu fui muito atuante, mas não fui presente na minha vida profissional, na minha vida pessoal. Meus filhos às vezes falam isso, né? Meu filho mais novo esses dias falou comigo: pai, fica tranquilo, o senhor nunca vai ser presente. A gente sabe disso. O senhor sempre foi atuante. Então, eu conto assim porque eu falo com meus amigos assim, né? Que quem quer saber da nossa... Às vezes a gente não conhece o profissional, não sabe o que está por trás de tudo, toda a estrutura familiar e tudo, né? Então, assim, isso foi um fato que aconteceu que eu acho que me melhorou bastante como técnico, né? Eu estava pontuando que eu fui demitido a primeira vez no Brusque, mas ali eu tinha vindo de uma perda assim, muito grande para nós também, para a família. E eu soube reagir muito bem às coisas, assim, porque eu sabia que perder não era só perder o emprego, não é só perder um jogo. Que tem um jogo muito diferente para a gente viver. O jogo da vida, né? Que é um jogo diferente, um jogo muito importante para nós.